Muito boa noite e bem-vindos a mais um debate entre candidatos às legislativas, em direto na SIC e SIC Notícias. Frente a frente estão hoje os presidentes dos dois partidos de quem mais se fala para uma eventual coligação pós-eleitoral. O que une Pedro Passos Coelho e Paulo Portas será mais forte do que o que os separa? Será este o debate do tira-teimas para saber quem é o mais útil aos portugueses? Muito boa noite, Dr. Pedro Passos Coelho. Muito boa noite, Dr. Paulo Portas. Ditou o sorteio que comece Paulo Portas e termine Pedro Passos Coelho. Doutor, o CDS, o próprio Paulo Portas, sempre se assumiu como aliado natural do PSD, com quem, de resto, governou em coligação. Fica surpreendido com o tom com que o PSD se tem dirigido, ou elementos do PSD se têm dirigido ao CDS, citando Paulo de Cabeleira, Garnizé, a melhor aprendiz de Sócrates, entre outros? Muito boa noite. Eu acho que esse tipo de frases não ajudam quem gostava de ter um emprego e não tem, não sabe se consegue pagar aos seus trabalhadores ou ao Estado no final do mês numa pequena empresa, ou perdeu o poder de compra, ou tem uma pensão muito baixa para poder ter o seu poder de compra ao fim do mês. E acho que as pessoas estão verdadeiramente preocupadas em soluções para o país e não em tricas entre políticos. E as pessoas estão preocupadas em saber até que ponto é que depois desta troca de palavras, se é que lhe podemos chamar assim, ou pelo menos destes ataques verbais, o CDS ficará numa posição de maior desconfiança em relação ao PSD, não, uma vez que se vislumbra eventualmente uma coligação. Uma coisa é natural, são críticas políticas. Outras, de natureza mais pessoal, eu acho que só o líder do PSD é que as pode explicar. O PSD tem-se cedido nesta matéria, Dr. Passos Coelho? Boa noite, eu penso que não, e queria dizer ao Dr. Paulo Portas que há muitos anos, a esta parte, o PSD e o CDS têm vindo a apresentar convergências, até de governo. Não existe da parte do PSD, nem de mim próprio, nem de ninguém no PSD, qualquer menor consideração pelo CDS. Como encara então estas palavras tão duras? Não, olha, para ser sincero, nem sequer ouvi qualquer uma delas. Miguel Veiga, por exemplo, recentemente. Tirando a de Paulo de Cabeleira, que fui eu próprio que disse, e não me referi ao CDS. Então refere-se a quem? Porque era muito importante para o país que se percebesse que há uma alternativa ao governo do engenheiro José Sócrates. E essa alternativa, quer se goste muito, quer se goste pouco, terá de ser liderada pelo PSD. O PSD vai querer construir uma maioria que dê força a um governo que tire Portugal da situação em que ele está. E é isso que faz com que o voto no CDS seja inútil e um desperdício? E não é disso que se trata. O que se trata é que o PSD precisa ter uma ampla votação para poder ganhar ao Partido Socialista e chefiar um governo. E aspiro a uma maioria absoluta. Já o disse, de resto, já o tinha dito antes. Mas também disse que o PSD contaria sempre com o CDS para governar. Contará com ele para governar, evidentemente, se não tiver essa maioria absoluta, mas se tiver essa maioria absoluta, conta com o CDS para governar na mesma. Eu sei que na altura, o Dr. Paulo Portas disse-me isso, de resto, que houve pessoas do CDS que não interpretaram bem essa afirmação e que entenderam essa nossa afirmação como uma menorização do CDS. Não é disso que se trata. O que se trata é de não ficar dependente do Partido Socialista para ter um governo de maioria absoluta em Portugal. Se porventura acontecesse, como durante muito tempo se veio falando, se acontecesse que do resultado das eleições nós tivéssemos um governo que tivesse de ser partilhado entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS-PP, nós teríamos uma salada russa que não daria força suficiente a um governo para fazer as transformações que são necessárias. Deixa-me só um ponto de ordem para percebermos. E é isso que é preciso Conta com o CDS para, mesmo que tenha uma maioria absoluta, e já tem alguma ideia de que cargo é que poderá exercer o Dr. Paulo Portas nesse Executivo Social-Democrata, liderado pelo PSD? Tenho respeito pelo eleitorado, em primeiro lugar, e tenho respeito também pelo CDS-PP. E, portanto, não iria negociar aqui, com o Dr. Paulo Portas à frente da televisão, a constituição desse governo. Agora, o que lhe posso dizer é que, e é isso que eu penso que os portugueses que estão em casa querem ouvir, é que, em primeiro lugar, apesar das diferenças que existem, e este debate provavelmente mostrará algumas delas, apesar das diferenças que existem de identidade, de história entre o PSD e o CDS, estes dois partidos têm tido, no passado, capacidade para se entender. E, em segundo lugar, que, independentemente dos méritos relativos, se tiver de existir uma alternativa ao Partido Socialista, eu espero que ela exista, ela tem de ser liderada pelo PSD. Capacidade para se entender com o PSD e, eventualmente, com o PS, Dr. Paulo Portas? Eu já tornei isso muito claro
E não posso deixar de fazer algumas referências àquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho aqui afirmou. O PSD não esteve disponível para uma coligação pré-eleitoral, que eu acho que teria gerado uma dinâmica de vitória muito maior e que teria, sobretudo, poupado alguns problemas de natureza programática, porque eu acho que o CDS tem dado provas de maior segurança e de maior consistência do ponto de vista programático. Mas agora, ouvi o Dr. Pedro Passos Coelho, que conheço há bastantes anos e com quem me dou bem, dizer que quer uma maioria absoluta. E quero dizer-lhe com toda a frontalidade que está a cometer um segundo erro. Primeiro, porque na cabeça dos portugueses, em geral, não é previsível que nenhum partido obtenha uma maioria absoluta por si próprio e, portanto, não me parece realista o seu pedido. Segundo, porque os votos se merecem e, assim como José Sócrates vai ser julgado e vai ser julgado por não ter cumprido e por ter levado o país onde levou, eu acho que o PSD não fez o suficiente para ser premiado com o voto. Mas, acima de tudo, e era aqui que eu queria chegar, eu acho que o Dr. Passos Coelho, quando diz que o PSD tem que liderar uma maioria, não está a fazer uma boa interpretação da Constituição. A questão, depois do Presidente da República ter dito que só dá posse a um governo com apoio maioritário, é saber como é que se forma uma maioria. E uma maioria, Dr. Pedro Passos Coelho, não se forma com o PSD com 40 e o CDS com 10. Também se forma, e era bem melhor para o país, com um CDS com 23,5 e um PSD com 23. Forma-se. Sabe perfeitamente que é assim. Quem é que forma maioria? Quem é que forma maioria no Parlamento? Quem é que leva ao Presidente da República uma solução maioritária? Segundo ponto que é importante, e é preciso que as pessoas saibam isto lá em casa. No nosso sistema eleitoral, os partidos, por exemplo, a partir de 15%, se o CDS se aproximar dos 15%, e não está assim tão longe, creio eu, porque está a crescer por mérito, torna-se muito mais fácil PSD e CDS obterem maioria absoluta. E o Sr. Doutor sabe isso. Obtém-se com 45% ou com 46% na soma. Enquanto, na sua fórmula, é muito mais difícil essa maioria. Bem. Ou seja, portanto, uma estratégia errada no caso do PSD. Eu acho que já foi, não foi uma boa decisão não querer uma coligação pré-eleitoral e volta a ser uma má decisão exigir uma maioria absoluta. Primeiro, que não se merece. Aliás, eu devo dizer-lhe uma coisa. Acho que as maiorias absolutas se obtêm naturalmente porque o povo as quer dar. Normalmente, quando se pedem, não se obtêm. Repica o Pedro Passos Coelho para esta matéria para encerrarmos. Dr. Paulo Portas, com a mesma franqueza que me disse que considerava ser pouco realista o PSD alcançar uma maioria absoluta, vamos ver se o consegue ou não. Os partidos não são donos dos seus votos, como é evidente, nem comandam o eleitorado. Mas devem exercer essa liderança natural. E é natural que os partidos digam ao eleitorado qual é a sua expectativa. E, portanto, não é senão com essa intenção que eu digo é importante que o próximo governo possa ter uma maioria absoluta, que ele deva ser liderado pelo PSD e que seja importante para efeitos programáticos também saber se o eleitorado quer a mudança política que nós desejamos, que o PSD tem vindo a afirmar, ou não. E se isso acontecer, então eu não vejo que seja irrealista que o país queira dar ao PSD as mesmas condições que deu ao Partido Socialista no passado para que ele pudesse aplicar o seu programa. Agora, o importante aqui não é ficar... Mas deixa-me só fechar, Clara de Sousa, esta matéria. Não vale a pena ficar a olhar para trás e saber se foi um erro ou não termos feito a coligação. Na altura não termos feito a coligação. Termos feito ou não termos feito a coligação. Eu disse na altura ao Dr. Paulo Portas que não considerava que o CDS-PP fosse o adversário natural do PSD. O adversário natural do PSD é o Partido Socialista. E nessa medida, o que nós temos agora não é de olhar para trás, é de olhar para a frente. Realisticamente, Dr. Paulo Portas, considera ou não que a escolha para Primeiro-Ministro se vai fazer entre o engenheiro Sócrates e mim próprio? Quer responder, Quer que eu lhe responda? Realisticamente, do ponto de vista daquilo que Portugal precisa de mais uma candidatura a Primeiro-Ministro, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E como há pouco lhe expliquei, pode ter a certeza de uma coisa, é que se o PSD e o CDS, se o PSD tiver 25% dos votos e eu tiver 20%, se o PSD tiver 23% e eu tiver 24%, se o PSD tiver 30% e eu tiver 20%, fazem a maioria que o Presidente da República pede
para a formação de um governo. Não vamos repetir conceitos. Não, mas deixa-me só dizer isto. Mas sabe porque é que eu acho que Portugal precisa de mais uma candidatura a primeiro-ministro? Sobre a qual eu disse sempre, falarei quando considerar que o eleitorado pensa que isso é natural. Porque há muita gente, Dr. Pedro Passos Coelho, e eu acho que se não lhe dizem isso perto de si, eu acho que com toda a franqueza lhe devo dizer, há muita gente que não quer votar José Sócrates, porque não é possível absolver um primeiro-ministro que leva a dívida pública a 170 mil milhões de euros e que nos atira para uma ajuda externa que é vexatória e que obriga a programas dolorosos. Vamos concluir. Mas com toda a franqueza, eu também lhe queria dizer que houve muito apoio do PSD ao PS no PEC 1, no PEC 2, no PEC 3. Perdemos um ano. Vamos olhar em frente. Podíamos ter ficado noutra situação. Nos genéricos, contra a prescrição por unidose, a prescrição por unidose, nas leis penais que são um desastre, contra os cuidados paliativos, na desvalorização da agricultura. O PSD esteve muito colado ao PS, por um lado, e as pessoas sabem isto. E, por outro, eu acho que há demasiadas inconstâncias em matéria programática que aconselham um voto num partido que seja mais seguro e mais estruturado e que ainda por cima, mas isso já é uma opinião pessoal, eu acho que tem uma boa equipa. Vamos avançar. Paulo Portas. E não dou a oportunidade para continuarem com este tema. Mesmo para fechar, por favor. O Partido Social Democrata, desde as últimas eleições e desde o momento em que as perdeu, reconheceu como maior partido da oposição que tinha um compromisso com o país que não podia respeitar, que era respeitar a vontade do eleitorado quando escolheu o engenheiro José Sócrates e não, infelizmente, a doutora Manuela Ferreira Leite para primeiro-ministro. E por essa razão, por ser um grande partido, o principal partido da oposição, e sentir que não podia obstruir a vontade do povo português, criou condições de governabilidade para que o engenheiro Sócrates pudesse executar, em parte, o seu programa. Claro que eu sei que há outros partidos que não têm a mesma facilidade.